Bem-vindos, bem-vindas a mais um programa aqui, Seu Direito, formato podcast JJ, que traz informação para o seu dia a dia, para que você receba as notícias e também detalhes do dia a dia, para que você não cometa erro, para que você tenha êxito na sua vida, tanto na vida no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito a questões jurídicas, medicina, várias situações nós abordamos aqui para que você tenha uma vida mais confortável, para que a informação chegue até você. Esse é o propósito desse programa. E a gente traz pessoas aqui exatamente para tirar dúvida de vocês e muitas vezes dúvidas minhas. Então é importante você estar atento no Aqui Seu Direito, porque vem informação essencial para a sua vida e de utilidade pública. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, que é o Marcelo Moraes. E o Marcelo Moraes, ele é administrador da Primeira Igreja Batista da Lagoinha de Jundiaí. Ele vai dizer para a gente como é que funciona a administração de uma igreja daquele porte. Então muita gente tem dúvida, às vezes você até quer abrir uma igreja, tem a unção para abrir uma igreja, mas não sabe como funciona e tal. Então hoje nós vamos tirar as dúvidas de como é que funciona toda essa parte. E o Marcelo está aqui para dar essas informações para a gente. É um prazer recebê-lo, meu amigo. Bem-vindo no nosso programa aqui, Seu Direito, formato JJ, e recebê-lo aqui é uma honra. Para mim é uma honra, Roberto, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você aqui. Meu amigo, né, irmão da igreja. Isso. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso aí, bater um papo legal. Beleza. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar tudo aqui. O Marcelo Henrique Moraes é administrador e teólogo, atual administrador da Primeira Igreja Batista Lagoinha de Jundiaí, casado com a Renata e pai do Benjamin e do Mateu. Isso, perfeito? Isso mesmo. É isso aí, meu amigo. Então, prazer, mais uma vez eu digo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Os nossos espectadores, eles têm dúvidas a respeito de uma igreja. Como é que funciona? É empresa, não é empresa? Quais são as dificuldades? Quais são os acertos? Qual é a meta da igreja? Então, paira essa dúvida nas pessoas. Certo. E eu chamei você aqui exatamente para que a gente possa dirimir isso aí, tirar essas dúvidas de todo mundo. Beleza? Então, Marcelo, você é de São Bernardo do Campo, é isso? São Bernardo do Campo. Nascido no ABC ali. E a gente veio para... implantou algumas igrejas ali em São Bernardo. Certo. E aí, após um chamado divino, a gente tinha uma direção dessa questão que nós viríamos para o interior. Então, a gente começou ali em São Bernardo, estabeleceu algumas igrejas ali, e após isso a gente teve essa direção de Deus. E aí, assim, com o convite do meu irmão para trabalhar numa empresa aqui em Itupeva, ele veio primeiro, e aí a gente com essa direção, depois, logo na sequência, veio eu e veio depois toda a família. A gente veio para trabalhar inicialmente, e a gente começou os cultos na casa da minha mãe, que veio depois também. Meu pai também foi contratado após um período. Olha só que legal. E a gente começou nessa. Os cultos em casa, e a gente já tinha as igrejas em São Bernardo, no ABC. Já tinha uma certa experiência, né? Já. A gente já... Na verdade, a gente começou lá nós somos da igreja presbiteriana. Certo. E nós começamos ali ter um grande avivamento ali na igreja. E a gente começou a buscar mais o Senhor. E tudo começou numa campanha na casa dos meus pais, que o Marcos ele iria casar. A gente começou uma campanha ali para o casamento dele, começou uma reunião ali, e foi uma coisa assim, absurda. Começou muitas pessoas, tinha mais pessoas do que no final ali da campanha ali, quando ele foi casar, tinham aproximadamente 300 pessoas ali. Nossa, na verdade, tinha mais pessoas do que lá na própria igreja presbiteriana. E aí tudo começou nesse avivamento. E aí Deus ali, através ali daqueles cultos na casa dos meus pais, Deus começou a dar um direcionamento aí de nascer igrejas, né? A gente fala abrir uma igreja, sim, né? Sim, Então, assim, a gente foi nessa linha aí, com o direcionamento de Deus. Na verdade, não era uma coisa que a gente queria, que almejava, não, a gente quer abrir igreja, não era isso. E aí, Deus deu essa direção pra gente, e a gente foi obediente à voz do Senhor, e começamos os cultos na minha mãe, depois de igrejas estabelecidas ali no ABC, a gente veio pra Jundiaí, começamos os cultos ali, e o povo começou a se achegar. Poxa, que legal. Para quem não sabe, o Marcelo é irmão do pastor Marcos Moraes, que é o pastor da igreja Lagoinha de Jundiaí. Então, é importante você saber disso também.
Então vamos lá. Me diz uma coisa. Qual foi o primeiro nome da igreja? Foi Comunidade Evangélica Príncipe da Paz. Foi uma igreja que a gente estabeleceu ela em Louveira. Então, assim... Começou em Louveira. Então. Isso. Começou, a gente veio para Jundiaí, trabalhávamos em Itupeva, mas as reuniões ali no início era na casa dos meus pais, mais uma vez. E aí a primeira igreja que a gente abriu aqui no interior foi na cidade de Louveira. Olha só que curiosidade. Que a gente tinha já um povo que antes lá quando nós éramos do ABC, nós tínhamos um ministério de louvor que ministrava nas igrejas. E a gente acabou vindo num festival aqui em Louveira, Louveira, né? Entendi. E a gente conheceu um povo ali de Louveira, da igreja. E aí esse povo começou a frequentar ali também, entre outras pessoas de Jundiaí, pessoas da empresa onde a gente trabalhava. Entendi. Começou a frequentar a casa dos meus pais nos cultos. Poxa. Foi ali o início de tudo, né? Legal. Então começou como o Príncipe da Paz. Comunidade Evangélica Príncipe da Paz. Aí depois, quando foi que mudou para Jundiaí? Como foi essa mudança? Então, saiu de Louveira para Jundiaí. A gente, nessa transição foi já quando chegou resumidamente, né? Chegou a proposta de através do... O Marcos já tinha um relacionamento com... Ele frequentava alguns congressos lá em BH, na Matriz. Certo. E ele tinha já um estreitamento com o pastor André Valadão, conhecia o pessoal lá de BH. Tá. E aí, nesse momento de transição, a nossa igreja ia muito bem, já era uma igreja estabelecida ali na cidade de Louveira. Certo. E aí o Marcos, ele estava um pouco desgastado com o ministério, já estava há muitos anos à frente, as dificuldades normais do ministério. E ele teve, através desse contato, o pastor André Valadão convidou, poxa, você não quer... Se tornar Lagoinha? Se tornar Lagoinha, Olha só. E aí eu lembro que o Marcos até me ligou no dia e veio. Então, assim, não fazia muito sentido à época, né? Ele me ligou e falou, Marcelo, recebemos o convite de abrirmos uma Lagoinha aqui. Então, assim, era tudo meio distante, né? A gente tinha o conhecimento da igreja, uma igreja incrível, né? E, tipo assim, parecia algo muito... Mas, assim... No momento não fazia tanto sentido porque a nossa igreja já estava estabelecida. Sim, claro. Então eu falava, poxa, a gente vai trazer somente a placa. Mas enfim, aí foi o início dessa mudança. Então a gente manteve a igreja de Louveira, comunidade evangélica. Certo. E começamos assim... a reunir aqui. Juntos, em Jundiaí. Então mantendo as duas igrejas. Entendi. E aí, até o momento que ficou uma coisa insustentável de permanecer. Sim. E a igreja de Jundiaí começou a tomar uma proporção assim já... E em Jundiaí começou onde? Começou na casa do meu irmão, do Marcos, do pastor Marcos. Começou na casa dele, na garagem? Na garagem. Entendi. E aí começou ali algumas pessoas, na hora que eles... nós anunciamos nas redes sociais, assim, foi uma polvorosa, né? Porque o pessoal sempre teve essa referência da Igreja Lagoinha, em BH. Entendi. E aí no primeiro culto, a gente começou ali na casa do meu irmão, né? Na garagem. Certo. E aí começou a tomar uma proporção, a gente teve que ir pro hotel ali. No Transamérica, se não me engano. Transamérica, sim. Antigo Transamérica, né? Hoje não é mais. E aí a gente começou ali, e aí tomou uma proporção que no primeiro culto ali no hotel a gente já teve que fazer 2 cultos, porque chegou uma quantidade de pessoas... Nossa! Mais alta do que nós esperávamos. Né? Caramba, que legal. Hoje a igreja está com quantos membros? Hoje nós temos aproximadamente por volta de 5 mil membros. 5 mil, né? Fora aqueles que não têm acesso à rede social. Isso ali. Pessoas que frequentam ali, que passam pela igreja ali, é um número bem maior. Entendi. E o que acontece também é o seguinte, eu vejo que a direção de Deus na vida do pastor Marcos, na vida de vocês da família, né? Ela sempre não foi muito assim, tipo assim, ela dava direção... Como assim? E sempre lotava, né? Sempre era uma quantidade de pessoas acima do que esperava, né? Sim. Por isso eu perguntei a quantidade de membros hoje. Uhum. Que você tem 5 mil inscritos lá e cada vez crescendo mais. Em razão disso, né? Uma direção de Deus, né? Então, quando você tem a unção, tá trabalhando corretamente, Deus vai prosperando, né? Isso. É tudo uma questão de um chamado, né? A gente... É o que eu falo. Às vezes o pessoal de fora olha, assim, a questão... Mas a gente tem uma história, uma caminhada por trás disso. E é uma caminhada muito árdua. Tanto que nesse convite que o pastor Marcos teve de se tornar Lagoinha, ele já estava pensando em
em dar um tempo do ministério, porque são muitas as dificuldades, né? A caminhada cristã ela é bem árdua. Então, assim, volto a falar, não é uma coisa que a gente planejava, a gente quer ter igreja, não, é tudo uma questão... Foi acontecendo, né? É uma questão de chamar, não, direção de Deus, e aí as coisas foram acontecendo, não que nós buscamos. Tudo começou legal. ali naquele avivamento ali, e as coisas foram acontecendo a partir dali, né? Entendi. Da reunião da casa dos meus pais. O boom, realmente, da igreja foi na pandemia? Ou logo após a pandemia? Incrivelmente na pandemia, Roberto. No período de pandemia, onde a gente teve as informações de que muitas igrejas estavam com dificuldades, né? O pessoal não tinha... Se a pessoa não vai até a igreja... Não a gente frequenta? Não tem a arrecadação, a oferta. Então, nesse momento, a gente teve um grande avanço na pandemia, assim, que foi, assim, contrário a todo o prognóstico, né? Através do quê? Através do YouTube? Através de... Sim, a gente já tinha uma... Foi aí que a gente se aprofundou na rede. Nas redes sociais, que foi determinante para que a gente conseguisse avançar. Então, a gente já tinha... E aí a gente começou a dar ênfase ao canal do YouTube, então a gente começou a fazer os cultos ali de maneira super improvisada. Hoje nós temos um canal bem grande, com um engajamento muito grande. A gente tem o nosso canal da Igreja Lagoinha Jundiaí, ele tem mais de 45 milhões de views nos vídeos. Caramba! Então a gente chegou assim de uma maneira assim, totalmente inesperada. E foi no período da pandemia. Palavra e louvor? Esse engajamento que você falou? Isso. Louvor e palavra, exatamente. Certo. E aí a gente, nesse período da pandemia, foi que a gente cresceu assim, sobrenaturalmente. Eu lembro que para eu frequentar a igreja, eu precisava entrar no aplicativo. Isso, a gente começou com máscara, né? Em função dessas questões, né? A gente fazia porque assim, a demanda começou a ficar muito alta, então a gente tinha que fazer um controle, né, do número de pessoas. Então a gente fazia um prévio cadastro, a pessoa se cadastrava para poder participar dos cultos. Isso. Tem explicação? Por que na pandemia tantas igrejas foram caindo, foram numa ascendente e a Lagoinha foi numa crescente? Então, acho que foi uma questão do preparo, né? A gente estava nessa questão e a gente estava... a questão das mídias foi fundamental nesse sentido. E aí, é claro, a direção de Deus, a mão de Deus, não é porque nós somos bons, ou sempre falo, né? Foi a mão de Deus, não é porque a gente estava preparado para o... Assim, na verdade, ninguém estava esperando, né? Foi uma coisa totalmente atípica para todo mundo. Mas nesse período a gente estava preparado. Poxa, a gente começou a seguir forte nas mídias sociais e aí as coisas foram acontecendo. Nesse período também a gente ajudou, assim, centenas de famílias. A gente chegou a distribuir 25 toneladas de alimentos. Caramba! Então também, através disso, o povo foi tendo conhecimento da igreja. Projetos sociais, exatamente. A distribuição que de alimentos. Importante, né? Isso. Hoje a igreja tem projetos sociais? Tem sim. A gente tem um projeto que, inclusive, muito bacana, que chama Oasis. E a gente tem que lida com moradores de rua. Então, assim, a gente tem diversos testemunhos de pessoas que hoje saíram das ruas em função do trabalho social que foi desenvolvido na nossa igreja. É o Ministério Oasis? É o Ministério Oasis. Ah, entendi. Agora vamos lá, que é o ponto, é o cerne aqui da nossa conversa. Como é administrar uma igreja, Marcelo? É a mesma coisa que administrar uma empresa? Então, esse é o grande desafio, Roberto, que eu sempre falo para o pessoal. A administração da igreja, claro, nós temos um CNPJ, estamos sob a legislação. Sim, claro. Estatuto, só que, né? Exatamente. Só que, na mesma medida, nós temos nós temos o direcionamento espiritual. Então, assim, nós não podemos... Esse que é o grande desafio da administração, que eu enxergo. Nós não podemos ser somente empresa, né? Porque nós temos... E também não podemos ser só espirituais. Então, a gente tem que achar um equilíbrio. E esse é o grande desafio da igreja hoje. A gente conta com a arrecadação, a livre iniciativa de ofertar e dizimar dos irmãos que frequentam. Entendi. Então a gente, às vezes não tem, claro, a gente tem tudo planilhado, mas a gente o desafio às vezes a gente não tem uma previsão.
entendeu? E esse é o grande desafio. Nunca tem uma certeza Isso, às vezes de um recurso no mês, né? Exatamente, às vezes um mês vai muito bem e depois a gente começa a se planejar em cima disso, depois no outro mês ele já não é o mesmo coisa, cenário. Mas os boletos continuam vindo. Os boletos continuam vindo. Então as tomadas de decisões são... É claro, a direção espiritual conta muito, né? Diferente de uma empresa que tem a previsão de gastos e já tem tudo ali. Claro. A igreja enfrenta esse desafio que nós dependemos dessas doações. E é um grande desafio, mas a gente tem avançado pela misericórdia de Deus. Entendi. Então, você consegue, na verdade, mesclar a questão de uma empresa, isso, a questão de organização isso. de uma empresa com a questão também espiritual, né? Espiritual, exatamente. Então, existe todo esse cuidado, né? Exato. Para que você trabalhe, inclusive nos meses em que não há uma arrecadação muito boa. Isso. A oração, a intercessão, isso. através do poder de Deus mesmo para continuar, porque a igreja não é minha, nem é sua, nem do pastor, a igreja é do Senhor. É do Senhor, exatamente. Né? Então, na verdade, ele cuida, né? É ele que cuida, é ele que traz, e nós somos só mordomos, né? Certo. Administradores de um dinheiro que não é nosso. Isso, é isso mesmo. Tem pouco trabalho ou não? A pergunta é o seguinte, tem um espectador que fez uma pergunta incrível aqui. Dá para ter outra atividade profissional e administrar a igreja ou tem que ser full time? Então, na proporção que nós tomamos aqui em Lagoinha Jundiaí, hoje não teria como, não teria como você ter outra atividade e tocar a igreja. E tocar a igreja, não teria. Hoje, então, assim, e foi também um período de transição na minha vida. Eu atuava ultimamente agora no ramo imobiliário. Olha só. E aí chegou um determinado momento que eu tive que, peraí, eu vou ter que até pelo... Então você atuava no ramo imobiliário e administrava a igreja. Aí chegou uma hora que não dava mais. Chegou uma hora que não teve como, eu tive que escolher. Escolher, exatamente. Renunciar, tomar uma decisão aí. Tomar uma decisão com o chamado divino. E Deus já vinha mostrando, já tinha esse chamado. E aí foi até você tem que renunciar à sua vida, né? A vida cristã é uma vida de renúncia. Com certeza. E eu tive que escolher. Um determinado momento chegou, eu tive que escolher, porque senão não dava conta de fazer as duas coisas. Não daria. Até porque o ramo imobiliário você faz visitas, você leva as pessoas para ver os imóveis. Exatamente. Tudo bem que hoje tem o virtual, né? Mas de toda forma... na verdade eu trabalhava de maneira... Eu trabalhava só com lançamentos, não trabalhava com terceiros. Então eu não visitava. Era o cliente que via até o stand de vendas. Entendi. Então facilitava, mas mesmo assim... Não teve como. A igreja precisava do Marcelo lá o tempo inteiro. Isso. É isso aí. E equipe, amigo? Teve que montar equipe para trabalhar lá e tal? Então... Porque sozinho? Não, sozinho não dá. Então a gente tinha uma equipe bem reduzida, né? E agora, hoje, a gente tem por volta de uns 20 funcionários. Entendi. Até porque chegou um momento que não dava mais para tocar de maneira voluntária, né? Tudo era... Então, assim, a igreja chegou numa proporção agora que não tem como mais... Algumas áreas nós tivemos que contratar. E a gente tem avançado agora, já temos que contratar novamente. Exatamente, porque vai crescendo, vai tendo mais demanda, né? Exatamente, é uma demanda muito alta e é isso. Então hoje, por exemplo, a igreja tem setor de compras? Tem. Contabilidade, RH? Tem. Jurídico eu sei que tem, porque sou eu, né? Tem sim. É necessário que tenha o... Então, essa parte da organização como empresa cai nisso, né? A parte de compras, tem tudo isso. Agora, com a gente, nosso desafio, a gente saiu de um templo de 1.200 pessoas e a gente passou, através de uma direção divina, para mais que o dobro agora. Hoje nós temos ali um templo para 2.500 pessoas, 2.500 assentos, e também já está ficando pequeno, né? Já está ficando. E engraçado que o outro templo, eu pensei, então... Mudou-se para um templo maior, que é o dobro, então aquele ali vai, sei lá, não vai dar continuidade naquele, mas não teve jeito, teve que continuar com os dois. Continuamos porque as crianças hoje ali estão no templo o antigo templo nosso. Então a gente teve que ficar com os dois e esse foi o grande desafio, né? Ficar com os dois imóveis, e essa transição, por exemplo, se você fosse ver a parte de planilha, de recursos mesmo, se fosse ver mesmo, não seria viável. Mas aí, novamente, com a graça de Deus, a gente tem caminhado, a gente
Ali mudou. Hoje nós estamos ali no Templo Novo. E começou ali, final de outubro a gente inaugurou. E estamos ali caminhando agora. E foi um desafio essa mudança. Foi um desafio, um grande desafio. Porque envolve custos altíssimos, né? Ali era o antigo Justiça prédio eleitoral, né? da Justiça Eleitoral. Federal. Federal, Desculpa. exatamente. Justiça Federal. Antigo prédio da Justiça Federal. E ali tivemos que transformar ali em uma igreja. Então demanda muito recurso. A adequação foi muito grande. Né? Foi muito grande. Mexeu em tudo. Absolutamente. Então, hoje tá um templo maravilhoso, porém foi muito trabalho, muito recurso. Trabalhoso e demandou bastante recurso. Nossa, e a gente não tinha esse recurso, assim. Se imagina. fosse, e aí Deus, mais uma vez, como todo passo, né? Todo passo da igreja, ele é movido por uma direção, primeiramente, e por fé. Porque eu costumo dizer que as coisas de Deus, elas sempre, não importa o recurso que você tenha, elas são coisas grandiosas. Sim. Então sempre vai faltar o recurso, para justamente a gente não depende do recurso, a gente depende de Deus, que é o dono do recurso. E ele vai suprir. Exato, é isso mesmo. Estou conversando com o Marcelo Moraes, administrador da Primeira Igreja Batista da Lagoinha de Jundiaí. Ele é irmão do pastor Marcos Moraes, nosso pastor da igreja, e ele está explicando aqui para a gente como é que funciona a igreja hoje em dia, a administração da igreja, como é que se desenvolve a questão dos setores dentro da igreja, se ela é uma empresa ou não, mudança, quantidade de membros. Então, a gente traz essa informação para você, que muitas vezes você tem dúvida, né? Mas como é que funciona uma igreja? A pessoa tem um serviço fora e depois, nas horas vagas, vai para a igreja? Não é bem assim. Está explicando aqui para gente. Então, você das redes sociais, você do YouTube, do Instagram, deixando um abraço aqui para vocês também, e se liguem nesse podcast de hoje, porque está importantíssimo e ele traz informações para que você tenha conhecimento, você que frequenta uma igreja, você tenha conhecimento de como é que funciona toda a administração. Você vê o telão, você vê o som, a imagem, como é que funciona isso tudo, quem paga isso, como é que funciona? Então ele está aqui para tirar essas dúvidas da gente. Então vale a pena, hein? Voltando aqui, meu amigo, então me diz uma coisa, então um ponto crucial que eu digo que as pessoas querem saber é exatamente como é que funciona a questão dos dízimos e ofertas. Isso é um ponto principal, porque a gente sabe que teve muita gente fazendo coisa feia por aí. Isso. Né? E por causa dessas má condutas, muitas igrejas sofrem discriminação e tal, e dizem, só quer arrecadar, só quer dízimo, só quer oferta. Vai dar dízimo pro pastor. Vai dar dízimo pro pastor, vai fazer isso e tal, e tá se aproveitando, tá ficando rico por causa da igreja e tal. Então, a gente vê que a igreja, ela cresce, e o que eu vejo é que ela coloca, por exemplo, tudo que é feito na Igreja Lagoinha é feito com o que tem de melhor. Isso. A excelência. Não é, exatamente, não é, compra o mais barato, não, vamos investir no que tem de melhor. Isso. Entendeu? Então, focando nessa questão de dízimos e ofertas, como é que funciona? Como é que entra? Como é que é feito com esse recurso que entra dos dízimos e ofertas? Daí sai salário, sai pagamento dos boletos. Como é que funciona? Explica pra gente isso aí, Marcelo. Isso, através disso. A gente, conforme você falou, Roberto, a gente sofre pelos maus, né? Assim como toda profissão tem os maus, a gente sofre pelos que se dizem pastores e usurpam do cargo para benefício próprio. Então, graças a Deus, a gente hoje em Lagoinha, nós somos uma igreja saudável e, como você mesmo disse, nós investimos, e não é pouco, em tecnologia, por exemplo. Hoje às vezes a igreja no passado, ela nunca olhou para isso, né? E hoje, por exemplo, a gente tem telão, tem uma estrutura incrível na igreja, que isso tudo são custos absurdos, altíssimos. Imagina. E isso tudo, toda a nossa estrutura, tudo que a gente inclusive tem a gente falou de projetos sociais, nós temos a Lagoinha Moçambique, lá na África. E a gente mantém lá também, assim, é um trabalho maravilhoso também lá. E também é um projeto social e uma igreja que foi aberta. Uma igreja que foi lá, e a gente lá nasceu lá, como você disse. Nasceu lá, e a gente mantém lá, são 600 crianças, é um projeto incrível que se alimentam lá, poxa, uma situação de extrema pobreza. Então, através dos dízimos e ofertas do pessoal.
Entendi. Então, o Dos pessoal, membros, né? dos membros. O pessoal entendeu, a nossa igreja, graças a Deus, o pessoal entendeu que eles são parte disso. Então, nós dependemos exclusivamente disso. Claro, Deus que é o dono do recurso, Sim, claro. e através dos irmãos, dos membros que dizimam e ofertam. Então, a gente investe todo esse dinheiro ali, claro, Em também salários, em salários, como falei, tudo vem através dos dízimos e ofertas. Pastor tem salário, né? Pastor tem Logicamente. salário. O administrador tem salário. Tem Afinal salário. de contas, tem família. Precisam Sustentar do recurso, a família, sustentar a exatamente, família, né? exatamente. Porque muita gente pensa que o dízimo e a oferta cai na conta bancária do pastor, né? Exatamente. Pensa que é assim. Eu acredito até que exista igreja que seja assim. Mas, exatamente. na verdade, a gente vê como Tem outra realidade. bastante, Outra realidade. Exatamente. Hoje, assim, a proporção e o tamanho que nós temos custos altíssimos. Imagina. E isso, graças a Deus, através sempre do uso do investimento dos irmãos ali. O bom uso também. O bom uso. E também entra essa parte também da administração, do desafio, que é, como eu falei, às vezes a gente não tem muita previsão do que vai entrar. Então, esse é o grande desafio. Entendi. Eu pergunto para você, então o dinheiro cai numa conta do CNPJ e a partir dali você administra o que vai pagar? Paga as contas fixas e a gente vai. Aí tem todo um controle ali e a gente vai vendo, vamos... Assim, eu sempre sou... Eu gosto de investir. Então, tudo... Eu invisto forças para o investimento da própria igreja. Então, tudo que entra ali a gente reverte em experiência de culto para o pessoal, né? Entendi. Porque também é uma coisa, a excelência, Deus, a gente faz as coisas para Deus, e Deus, ele quer a nossa excelência. Entendi. Marcelo, eu não sei se você vai ter esse percentual, mas aproximadamente quantos % hoje realmente dá o dízimo e a oferta na igreja? Então, a gente não tem um número agora, a gente fez um estudo há tempos atrás, mas hoje a igreja tem aprendido através da estrutura que nós oferecemos, que os dízimos estão sendo empregados ali, né? Mas o quê? Num percentual de mais ou menos. Antes eu escutava tipo 30% só dá seu dízimo. Isso. Continua mais ou menos isso? Continua mais ou menos isso. Ou já deu uma... Mas já aumentou. Evoluiu. Glória a Deus por isso. Exatamente. Glória a Deus por isso. Entendi. E a igreja, além dos investimentos, como você falou, em tecnologia, em conforto, em poltrona, entendeu? Numa série, no som, iluminação, redes sociais, que a gente vê esse investimento lá, não é uma coisa que entra o recurso na igreja, mas a gente fica ali, sabe, com produtos de baixa qualidade, som ruim, entendeu? Não, a gente vê que é tudo caprichado ali, entendeu? Vê que é um negócio legal. E fora os eventos também que a igreja promove, sem custo para o membro, né? Isso. Muitas coisas são feitas ali, os cursos rotineiros da igreja, né? Exato. Como a gente tem o curso do Bem Casados, outros cursos ali, que tem custo, né, Marcelo? Isso, exatamente. Nós somos uma igreja saudável, graças a Deus. Financeiramente, nós temos avançado. E Deus tem visto a interesse do coração de nós que estamos à frente, e Ele tem nos abençoado. E exatamente, você nunca vai ver Lagoinha Jundiaí cobrando por um culto. É claro que às vezes, por exemplo, os cursos que a igreja oferece, cobra-se porque tem gastos. Por exemplo, vai trazer alguém, um preletor, então os custos, reembolso de despesas, então mas assim, para um culto, você nunca vai ver Lagoinha Jundiaí cobrando por um culto, né? Entendi. E também tem uns eventos que são feitos na igreja, tipo, teve o show do Morada lá. Isso. Da banda Morada lá. Então foi cobrado ingresso, mas era um show, um tour da banda, Isso. Na verdade, a gente cedeu espaço, disponibilizou o templo para eles utilizarem, aí não tem nada a ver com a igreja. A administração deles e tudo mais. E a gente proporciona. Mas é bom também para a igreja os eventos, porque eu vejo o seguinte, às vezes num evento como esse, a pessoa se converte, né? Exato. E passa a frequentar a igreja. Exatamente. Então tem importância também. Exatamente, no evento, né? Exatamente. Por exemplo, do Morada, como você mesmo citou, pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a igreja. Isso. Através ali, né? Através da banda ali que veio ministrar, vem e conhece a igreja, e isso tudo é muito bom. Entendi. Muito bom. A gente tá falando de... Por favor. Não, nosso objetivo não é lucro nem nada, né? Sim. É sempre as almas das pessoas. Exatamente. Perfeito. Eu pergunto para você, já que a gente está tratando de questão de dízimos e ofertas, onde é empregado o recurso e tal, a pergunta é, vem dinheiro de Orlando, da Lagoinha Church, Orlando,
ou da Lagoinha Matriz, Belo Horizonte, para a Lagoinha Jundiaí? Não ou vem, não vem, Roberto, não vem. Todo mundo pensa que, tipo, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Uma franquia. Então, assim, não é isso. A gente, através do convite do pastor André, a Lagoinha Jundiaí nasceu e a gente nunca recebeu recurso de Matriz, BH, e nem de Lagoinha Orlando. Sempre foram os recursos locais do pessoal que inclusive no Templo Novo? Inclusive no Templo Novo. Essa mudança não veio nada. Nada. Então, quer dizer, tudo que foi colocado ali, investido ali, povo de Jundiaí. Do povo de Jundiaí, dos povo membros da igreja, exatamente. Que ofertou e estava lá. Exatamente. Estava lá orando por essa mudança. Exatamente. E pelo contrário, me parece que tem uma taxa que se paga ainda para a matriz, não é isso? Não existe isso? Isso, pagamos. Tem uma taxa pagamos, que é normal das igrejas, né? Normal. Todas as igrejas, Quadrangular, Assembleia de Deus, as outras igrejas mandam um percentual para sede. Para sede, né? Isso. Tá, isso é normal, todas fazem isso, Isso. Então, na verdade, o que a gente tem que explicar aqui para o espectador é que não vem dinheiro, sai dinheiro. Exatamente. Não é isso? É isso. Mais ou menos isso. Até aí a mudança do templo foi maravilhosa. Realmente eu tenho certeza que vai abranger muitas almas aí. Exatamente. Entendeu? E a expectativa de crescimento, eu olho ali e vejo, eu como membro, como advogado da igreja, eu digo, já começou pequeno, porque cresceu, mas já está lotada. Isso. Esse momento de transição foi bem complicado, né? Mas a gente enfrentou diversos desafios, inclusive o do recurso, do financeiro, né? Sim, claro. Mas graças a Deus, hoje nós estamos ali já estabelecidos. É claro que falta ainda algumas coisas, mas o templo ali já está tudo pronto. E agora a gente está começando a receber mais pessoas, começando a tomar um fôlego agora. E graças a Deus estamos caminhando. A nossa previsão é que a gente continue com a graça de Deus sobre nós e avançando. Avançando sempre. É isso aí. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Gente, eu conversei aqui com Marcelo Moraes, administrador da primeira Igreja Batista da Lagoinha, em Jundiaí, e ele deu uma aula aqui pra gente como funciona a administração de uma igreja, inclusive uma igreja do porte da Lagoinha Jundiaí, que é uma igreja que está sempre em crescimento, e ele tirou todas as dúvidas aqui, que eu tenho certeza que o espectador teria, que você tem e eu tinha essas dúvidas, e agora ele pude colocar aqui tudo na mesa, porque às vezes a gente vê uma igreja crescendo, pensa que vem dinheiro de fora, vem dali, vem daqui, não é assim. Na verdade, a igreja ela sobrevive da ação dos seus próprios membros. Então, Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui, uma satisfação. Vamos dar um alô aqui pro pessoal das redes sociais agora. Você pode olhar ali para a câmera, falar com o pessoal e também deixar uma mensagem, um convite também para o pessoal das redes, né? Para conhecer a igreja. Vamos lá, Poxa, então foi um grande prazer aqui mais uma vez, Roberto está aqui. E queria já deixar o convite para você que não conhece. Hoje a gente anda pela cidade e assim, a maioria das pessoas, se não já foram, conhecem a Igreja Lagoinha. Mas para você que não conhece, queria deixar o convite que seria uma honra recebê-los lá em nossa igreja. Seria um grande prazer. A gente não vem falar de religião, de uma placa de uma igreja, mas a gente queria falar de Jesus. Quer falar não da religião. E queria deixar esse convite aqui. Nós temos os cultos ali aos domingos. São 2 cultos, 10 horas e 18h30. E às quartas-feiras, nós temos o culto às 20 horas. Então, queria deixar seria um grande prazer recebê-lo, você que não conhece, ou que já foi alguma vez, seria um grande prazer recebê-lo novamente. Vocês aí que estão acompanhando aí, seria um grande prazer e a gente está de portas abertas para recebê-lo. Perfeito. Prazer recebê-lo e a gente se encontra no próximo podcast aqui, já com outras informações importantes para a gente trazer aqui para os nossos espectadores. Obrigado, Roberto. Deus abençoe. Amém.